Fica, portanto, a palavra com o nosso companheiro Dr. Sérgio. Muito boa tarde, meus amigos. Antes de nós começarmos, vocês me ouvem bem? Que tal agora? Melhorou um pouquinho? Agora sim. Até eu mesmo percebo que vocês podem escutar melhor. Muito bem, meus amigos. Eu queria, antes de nós começarmos, fazer o meu agradecimento por esta oportunidade de conhecer essa instituição, de visitar Fernandópolis, de conhecer vocês e de podermos fazer um estudo que, claro, diga respeito à nossa doutrina e que possa ser útil para cada um de vocês, para nós todos, nas nossas andanças, no sentido de buscarmos o conhecimento e a nossa preparação para que façamos a cada dia uma atividade no âmbito do centro espírita, cada vez mais proveitosa e cada vez mais feliz. Nós estamos lidando com questões muito delicadas nos dias atuais, não é? Todos vocês conhecem já muito sobre a mediunidade. Como espíritas, nós tivemos na codificação kardeciana e teremos para sempre o Livro dos Médiuns, o mais importante tratado jamais escrito a respeito deste tema. Tivemos afora a base kardeciana, inúmeras obras espíritas, na grande maioria delas, livros trazidos do mundo espiritual pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, abastecendo o movimento espírita, os espíritas de um modo geral, e por que não dizermos, a humanidade inteira, com questões valiosíssimas, para que a partir da base nós pudéssemos avançar um pouco mais. Todos nós aprendemos ali que nós vivemos em dois tipos diferentes de planos de vida. Ora, nós estamos encarnados, como agora, nós que nos vemos, tanto quanto antes de chegarmos e após partirmos, estaremos no mundo espiritual, onde existem hoje incontáveis espíritos. Tudo é vida. Estejamos de um lado ou de outro, o progresso é incessante. Todas as etapas são importantes. E a ideia é de que precisamos recordar o quanto a mediunidade permite que, mesmo quando estamos longe de casa, vivendo aqui no mundo espiritual, não, no mundo físico, nós ainda assim, através dos médiuns de todos os tipos, nós mantemos contato do ponto de vista da humanidade encarnada com a humanidade desencarnada. Já aprendemos que este vínculo se dá de muitas formas diferentes, incluindo pessoas que não são espíritas, porque a mediunidade não é apenas algo que diga respeito aos espíritas, é apanágio da humanidade e de tudo aquilo que significa a vida de todos. Nós aprendemos que os espíritos nos influenciam, que nós os influenciamos, eles entre eles e nós encarnados entre nós. A mediunidade, do ponto de vista mais simples e mais bem conhecido do lado de cá, diz respeito à capacidade do ser humano de estar em contato com os espíritos em ocasiões do dia a dia, mas muitas vezes em ocasiões formais,
dentro das instituições espíritas, nas atividades mediúnicas, de um modo geral. Para que nós nos recordemos, o nosso tema hoje qual é? Pesquisas nesta área. Mas antes nós gostaríamos de lembrar o quanto este mundo é composto de bilhões e bilhões de seres humanos, deixando agora os demais de lado, os sub-humanos. Pela contabilidade atual, nós somos 7,5 bilhões de encarnados. E somos 12,5 bilhões no mundo espiritual nos dias atuais. De onde temos a informação? Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo que se chama O Grande Educandário. E ali Emmanuel nos introduz uma ideia para guardarmos. Somos 20 bilhões de humanos que vivemos no orbe terreno, aprendendo a evoluir e buscando o progresso espiritual de todas as formas, mais conscientes ou menos conscientes, mas sendo como que atraídos por mecanismos maravilhosos para que possamos nos aperfeiçoar e encontrarmos lá adiante uma felicidade que ainda não encontramos. A mediunidade nos vincula entre todos, de todas as formas que nós pudermos imaginar. De tal maneira que tudo que nós estudarmos a respeito deste tema é aprendizado para nós, mesmo que nós não sejamos médiuns ostensivos. Emmanuel também nos havia dito que todos são médiuns, encarnados ou desencarnados, dando para nós a ideia de que na nossa constituição, e tendo em vista o tipo de apresentação quanto à vida humana durante milênios incontáveis, a mediunidade serve para nos entrelaçar, para seguirmos juntos como um grande rebanho, uma grande família, de parentela corporal às vezes, mas essencialmente de parentela espiritual. Estudar a mediunidade é autoconhecimento, é conhecermos inclusive a nós mesmos. Quantas vezes no dia a dia vivemos situações simples, comuns, e que às vezes não entendemos bem. Muitas vezes não somos nós, como que vivendo aqueles instantes isoladamente. Estamos, na verdade, vivendo em conjunto. Quantas vezes, por uma mediunidade, muitas vezes inconsciente, nós estamos agindo ou reagindo de uma maneira adequada ou nem tanto, mas por sofrermos, entre aspas, a influência espiritual de desencarnados. Quantas vezes os desencarnados têm ações e reações que dependem daquilo que nós irradiamos quando estamos encarnados a partir das nossas mentes espirituais. Então, esse estudo é algo que é como que de muita valia para nós, o estudo da mediunidade de um modo geral. Nós gostaríamos de lembrar uma outra questão. Na casa espírita, as reuniões, elas variam muito. Muitas delas são tipicamente reuniões mediúnicas, em que a essência do trabalho depende da presença dos espíritos, ostensivamente ou não. Nós também nos recordamos que as instituições espíritas no Brasil se contam aos milhares. E entre elas todas existem aspectos que são de tarefas comuns, em que elas são desenvolvidas no dia a dia dessas instituições, nos mesmos moldes. Hoje,
nós estamos celebrando 160 anos do 1857, da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Temos 1 século e meio, um pouco mais, de doutrina espírita no orbe. E temos quase isto de instituições que foram acontecendo, a primeira delas no Brasil, no estado da Bahia, e agora somos incontáveis, praticamente. Visitamos países do mundo inteiro, e aonde nós vamos, no sentido da divulgação doutrinária, encontramos espíritas, centros espíritas, instituições diversas, com características, vamos dizer assim, bem definidas, e médiuns, brasileiros ou médiuns dos próprios países onde nós estamos ali visitando. Então, o que nós temos é algo que é comum a todos nós, mas que precisa ainda ser estudado, praticado. E, como vocês sabem, tudo no universo é submetido à lei do progresso. O movimento espírita deve progredir, sempre o fez e o continuará fazendo. Nós também nos recordamos que no campo da mediunidade, que de certo modo é nosso tema hoje, as coisas também progridem, sem se afastarem jamais da base kardeciana e da base sólida dos livros que vieram logo depois, especialmente de autores como André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, todos eles pela mediunidade, eu diria, sagrada de Chico. Não é assim? Vocês não são estudiosos da doutrina espírita? Vocês não são leitores das obras espíritas? Há um acervo imenso à nossa disposição, pelo esforço de alguns pioneiros, missionários, aliás, como Chico, de mediunidade missionária, para beneficiar a humanidade. Hoje, somos nós um punhado de espíritas no planeta. Mas tudo que está no âmbito dos textos kardecianos e nos livros, que vocês já conhecem, muitos deles, nós temos algo ali a serviço da humanidade como um todo. E aqueles outros que ainda não se debruçaram sobre estas obras, o farão no futuro. Nós mesmos vamos voltar. Aprendemos um pouco agora, somos aprendizes de tudo, mas de futuro, o que nós queremos em garantia que nós possamos examinar todas essas obras, revendo algumas delas na vida futura e examinando outras que não tivemos a possibilidade de examinar até a nossa desencarnação. Só para lembrarmos algo de motivação. Quem são os livros astros? Alguém já ouviu falar? Livros astros. São 88 livros, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira, todos eles pela mediunidade de Chico. São os mais importantes de uma série de mais de 400 livros. E estes livros, nós poderíamos dizer, são como que de leitura obrigatória. Como é que nós vamos desencarnar sem fazermos o exame das obras de André Luiz, de Paulo Estevão, dos romances de Emmanuel? Todos eles compõem uma listagem que nós precisamos ter conosco. Quando recebemos a lista, vamos marcando aqueles que porventura já tenhamos examinado. Vários deles, de vários autores, vão tratar do tema mediunidade. Essa é a nossa base. Mas também nós não podemos deixar de considerar que há um progresso em curso em todos os aspectos da vida humana. E no campo da mediunidade, também. No campo dos saberes espíritas, também.
E eu gostaria de conversar um pouco com vocês exatamente sobre alguns desses aspectos. Brincando de novo, eu acho que até umas 11 da noite nós vamos poder concluir a nossa ideia de vermos algo que tem a ver com a nossa temática. De qualquer maneira, teremos até lá muitos intervalos, não se preocupem, chegaremos no mais tardar em pleno anoitecer. Vamos adiante, então, nos nossos estudos. Eu acho que eu vou me deslocar um pouquinho mais para cá. Muito bem, esse é o slide título, como estamos vendo ali, a ideia de onde nós estamos agora, pesquisas atuais sobre mediunidade. E aqui nós colocamos de propósito a ideia de um cérebro humano, a ideia de uma cabeça verificada por ressonância nuclear magnética. Hoje, nós temos aspectos desenvolvidos a partir da física moderna, que são os chamados métodos de imagem, que normalmente são utilizados pela medicina e pelos médicos para diagnóstico e para tratamento. E vocês sabem que a questão da mediunidade tem a ver com o nosso cérebro. Nós nos lembramos de algo que é meramente lembrança. Quando estamos encarnados, nós temos corpo físico, nós temos perispírito e nós temos alma, usando a terminologia que aprendemos na codificação. Existem algumas pequenas variações. Nós podemos dizer alma ou espírito indistintamente, mas costumamos usar a ideia de alma como espírito encarnado. Não é assim? Outra noção é a noção do perispírito. Vamos ver hoje ainda que se nós não subdividirmos o perispírito, nós não vamos poder entender certos fenômenos tipicamente mediúnicos. Então nós também nos lembramos que na base de Kardec nós temos alma, perispírito e corpo. Mas André já nos fala, por exemplo, de corpo astral. Não é verdade? O que é isto? É do corpo físico? Não é. É da alma imortal? Tampouco. Então é do perispírito. O perispírito, e para alguns fenômenos, ele pode e deve ser subdividido, como nós vamos ver, pelo menos tangencialmente. Muito bem, isso significa o quê? Estamos na base e seguindo adiante, buscando André Luiz para a compreensão de certos fenômenos. Mas nós temos que considerar quem é que tem cérebro? O corpo físico? Claro. Se o médico vai pesquisar a cefaleia, a dor de cabeça de um paciente, ele vai pedir algo como aquele exame para verificar se há um problema médico qualquer, tipo um aneurisma, tipo um tumor e assim por diante. Isso é uma coisa. Mas alguém mais tem cérebro? Não estou me referindo a outras criaturas que não humanas. No ser humano encarnado, quem mais tem cérebro? O perispírito. O perispírito tem tudo. Não tenhamos aquela noção de que o perispírito é algo que tem a forma humana, a silhueta humana e tão somente isto. Nós, como estamos encarnados, nós ficamos com a ideia de que o corpo tem cabeça, tronco e membros, órgãos e sistemas, tecidos e células, mas só ele possui isto. E na verdade o perispírito é apenas uma energia de forma humana e que dá ensejo à vida junto de uma vestimenta carnal. Mas nós precisamos lembrar, o perispírito tem tudo isto. E aliás, é o perispírito que modela o corpo como ele é. O corpo é como nós conhecemos, porque o perispírito tem tudo isto.
Hernani Guimarães Andrade, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, Estado de São Paulo. Aqui. Ele não tem os seus estudos sobre o modelo organizador biológico. O perispírito, para ele não usava o rótulo de MOB, modelo organizador biológico. Por quê? Porque quem modela a nossa estrutura física é o perispírito. Então, perispírito tem tudo. A vida dos espíritos desencarnados é ligado a um corpo, que é o corpo perispiritual, que tem exatamente tudo aquilo que nós estudamos em anatomia e fisiologia numa faculdade de medicina qualquer. Tudo aquilo que nós já conhecemos através dos médicos que pedem exames de imagens nossos, aquelas estruturas internas todas. Tudo isso faz parte da vida do espírito. E estas coisas se correlacionam, estas coisas se fundem. O desenvolvimento do corpo depende da alma e depende de como é o perispírito. Tanto é que quando o perispírito tem lesões, manifestações de distúrbios perispirituais, pelos erros milenares nossos, realizados em vidas anteriores, e as marcas perispirituais lá estão, quando nós reencarnamos, nós podemos, com frequência, manifestar as dificuldades do perispírito no novo corpo, seja por uma doença congênita qualquer, ou uma doença adquirida nas décadas ou nos anos de futuro, inclusive uma neoplasia, um câncer qualquer. O câncer, do ponto de vista biológico, ele brota de uma divisão celular, vamos dizer assim, equivocada, no campo da biologia do corpo humano. Mas na origem havia antes um distúrbio importante do perispírito, de celularidade perispiritual, que passa por questões simples para o corpo chamado físico, somático, biológico. Por que nós estamos considerando aqui no primeiro slide? Porque mediunidade tem localização. Ela tem aspectos que são gerais do perispírito, do espírito que está se manifestando, em relação ao perispírito do médium. Esta é uma ideia básica para nós. Há um entrelaçamento fluídico por efeito de campo, e você pode estudar estas coisas utilizando como que uma metodologia dos tempos atuais, que nós não tínhamos nos tempos do século XIX, quando a doutrina espírita surgiu. Nem tínhamos, como temos hoje, no, vamos dizer, alvorecer do século XX, especialmente na sua primeira metade. Mas a ciência foi avançando, a humanidade foi avançando, e as luzes da ciência nós também podemos utilizar e colocar no âmbito de questões tipicamente espirituais, incluindo a mediunidade, que de certo modo é o nosso tema. Muito bem, são 204 slides, eu estou no primeiro. É o slide título. O que eu posso fazer se a doutrina espírita ela é tão vasta e ela faz fronteiras com tantas coisas que são de tanto valor para nós todos? Enfim, o anoitecer vai tardar ainda. Então vamos adiante fazendo algumas considerações. Muito bem, a ciência do espírito. Nós não aprendemos que espiritismo é filosofia, ciência com aspectos morais? E se nós quisermos, não como uma religião como as outras, mas como uma religião que leva em consideração coisas que nós não tínhamos antes, mas nós podemos entender dos aspectos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, como sendo algo que nos remeta à ideia de uma religião. O Espiritismo inaugura a era do Espírito para a humanidade. Não é assim? A era do materialismo
está se esvaindo, mesmo que ainda perdure por alguns séculos ou milênios. E vem surgindo da codificação kardeciana para os dias do futuro, aquilo que nós entendemos pela espiritualidade, a era do espírito imortal. Era esta que nós todos vamos conhecer muito bem, acompanhar muito bem e progredirmos nela e com ela. Ciência, filosofia e religião. E algo que é de nós lembrarmos, o entrelaçamento entre tudo isto. Se nós quisermos, podemos trabalhar aspectos científicos da doutrina, aspectos filosóficos, aspectos morais. Mas nós também podemos trabalhar e ver todo o conjunto como uma coisa só. Nós temos necessidade de separar, mas a tendência da humanidade é exatamente a ideia do conjunto. Quais são os ramos do conhecimento? Ciência, filosofia, religião e arte. Nós podemos estudar isto individualmente. Na história do desenvolvimento do conhecimento humano, na verdade, estas coisas foram separadas, porque as mentes humanas tinham tantas limitações que nós tínhamos que estudar em separado. Mas cada vez mais nós vivemos uma ideia de reunificação. Unificação nova, unificação de novo, em que questões morais nós podemos examinar no âmbito da ciência comum e vice-versa, e assim sucessivamente. Vamos ver um pouco isto ainda hoje à tarde. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Relações do Espiritismo, dos espíritos, com o mundo corporal, leia-se mediunidade, seja ela sutil, intermediária ou ostensiva. E ele mesmo disse, está lá em O que é o Espiritismo no preâmbulo, ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Quem são os espíritos? A nossa tendência, às vezes, é acharmos que são os desencarnados e esquecemos que todos nós somos espíritos, antes de tudo. E que isto aqui é um estágio necessário para a nossa evolução espiritual. Evangelho segundo o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O que é o agente intermediário das relações entre o mundo para nós invisível normalmente e o mundo físico onde estamos os encarnados? De novo, a mediunidade, o psiquismo. Vocês se recordam de muitas coisas, mas nós lembramos. No livro dos médiuns, o que nós aprendemos? 2 grandes tipos de mediunidades. Mediunidades de efeitos intelectuais, mediunidades de efeitos físicos. Tudo isto sempre fez parte da nossa evolução e da nossa vida, e continua fazendo, e o fará por tempos incontáveis nos milênios do futuro. Tudo que nós conhecermos com estas bases sólidas, Kardec, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e assim por diante, tudo isto é conhecimento que nós guardaremos e nos fará companhia para toda a eternidade. No passado, talvez em civilizações ancestrais, civilizações antigas, em templos dos iniciados, um ou outro já conhecera algo sobre isto, porque isso sempre existiu. Então sempre houve quem pudesse estudar estas questões. Mas agora é para se universalizar o conhecimento. Vamos adiante um pouquinho mais. O Espiritismo é uma ciência que estuda uma ordem diferente de fenômenos, os fenômenos espirituais, revelando a existência do espírito imortal.
Não é verdade que nós conhecemos algo com o nome olfato espírita? O que é o fato espírita? Todo e qualquer fenômeno mediúnico. E eles são, vou dizer assim, incontáveis por um lado, mas eles são bem definidos e nós precisamos gradativamente estudar essas coisas. O fato espírita é para nós conhecermos bem. Podemos conhecê-lo nas práticas mediúnicas usuais, em qualquer lugar do mundo, dentro do centro espírita. Mas no centro espírita e fora dele, em laboratórios de pesquisa, hoje em dia, nós podemos estudar questões que antes fomos deixando de lado, porque nós queríamos priorizar as questões do conhecimento filosófico, as questões de fundo moral, para que pudéssemos avançar e chegarmos aonde nós chegamos. Vamos continuar avançando nisto tudo, mas devemos conhecer mecanismos de ciência, mecanismos de pesquisa, para podermos progredir em muitas coisas que ainda nos faltam. Eu vou dizer para vocês um exemplo simples, que talvez possamos examinar mais dia menos dia, ou mais minuto menos minuto. Transição planetária. Não é um tema este? Muito comentado. Nós temos, vamos dizer, até naquele computador, palestras sobre este tema, com este título, há mais de 15 anos. Mas de mais anos para cá, mais recentemente, muitos falam a respeito disto. No dia a dia, nas conversas pessoais, pela internet, nas palestras públicas de instrução. Então esta é uma temática comum. E nós sabemos que os tempos atuais são tempos mais difíceis, em certo sentido. Tudo dentro de um planejamento. Mas nós nos lembramos que pela primeira vez utilizou a ideia de transição planetária. Quem foi? Primeira vez. Se nós já falamos disso há mais de 15 anos, quem esteve lá atrás, aliás, bem lá atrás, tratando deste tema? Kardec, no livro A Gênese. E aí ele explica o que é a renovação de uma humanidade, uma transição. A saída de muitos espíritos e a chegada de outros que ou nunca vieram viver a encarnação humana, ou vieram em intervalos de tempo muito grandes e virão com muita frequência para trazer à humanidade uma aceleração do processo evolutivo. Isso tem a ver com a transição, separação entre joio e trigo e assim sucessivamente. A ideia de que quando nós, numa experiência simples, cuidarmos de uma criança com uma síndrome psiquiátrica delicada, chamada autismo, tipicamente de meninos, de crianças. Quando nós vamos fazer num entrelaçamento entre a medicina e o trabalho no centro espírita, mediúnico, o atendimento específico para o tal caso, os médiuns da equipe vão se deparar com questões, vamos dizer, de espíritos mais diretamente ligados ao caso em questão. Mas outros médiuns vão verificar, às vezes, contingentes de espíritos, todos eles ligados a um mesmo caso. Como cardiologista, eu vi inúmeras vezes um paciente que teve um primeiro, um segundo, um terceiro infarto do miocárdio, que é uma síndrome coronariana grave. A metade dos pacientes que têm o primeiro infarto tem morte súbita cardíaca e desencarnam em instantes. Os que sobrevivem é que vão bater as portas das emergências dos hospitais. Frequentemente,
os pacientes com esta síndrome são atendidos, além de pela cardiologia moderna, no centro espírita, em reuniões de desobsessão e fluidoterapia, que são os dois alicerces do que nós chamamos de medicina espírita, medicina da alma. Quando nós abrimos um atendimento para um cardiopata mais grave, nós vamos ver contextos da história deste que hoje é o paciente encarnado, questões de vidas e vidas anteriores, que têm uma correlação nítida com o sofrimento atual. Quando eu utilizei a ideia da criança autista e agora de um cardiopata, eu estou de propósito utilizando um exemplo de doença mental. E por outro lado, um exemplo de doença clínica cardiovascular. Na medida em que nós encontramos, vocês já imaginaram uma reunião mediúnica em que os médiuns descrevem, quando nós vamos atender um determinado caso, à distância? Ele pode estar na terapia intensiva do hospital. A criança pode ser aquela que eu citei antes, ela pode viver em Sydney, na Austrália. E a nossa reunião do Rio de Janeiro a atende, do ponto de vista da atividade mediúnica, como se ela estivesse no bairro ao lado. Que para essas questões, no âmbito da mediunidade, a curva espaço-tempo, ela está nas nossas mãos. Eu diria, nas mãos dos benfeitores espirituais, que estão como que à frente da atividade mediúnica, que foi naturalmente se especializando para cuidar de pacientes graves, que ao longo de 30 anos foram chegando todos os dias às instituições às quais nós fazemos parte. E durante este período nós vamos como que pesquisando e verificando como é que nós podemos lidar com situações macroscópicas do ponto de vista numérico, do ponto de vista de espíritos. Não é verdade que na casa espírita nós estamos habituados a receber um espírito de cada vez? Ele comparece, age psicofonicamente por um médium de psicofonia, ou podemos usar o termo incorporação? Não é verdade que os espíritos são acolhidos individualmente pelo diálogo fraterno, pela imposição de mãos, pela prece generosa à sua aflição? E os resultados não são extraordinários? Só que para certos doentes, quando os médiuns verificam a presença de centenas de espíritos ligados a um caso só, como é que nós vamos lidar com isto? Vamos fazer uma fila e durante 3 meses vamos atender apenas aquele caso, atendendo todas aquelas centenas de espíritos, acolhendo um de cada vez? Poderíamos pensar, se a nossa instrumentalidade não tivesse como que avançado. Hoje, por recursos que Kardec estudou. Kardec era magnetizador, conhecia o magnetismo muito bem. Não foi ele que disse uma vez, alto e bom som, que o magnetismo era uma ciência extraordinária e que precisaria ser conhecida, e que para ele, são palavras dele, estão na codificação, magnetismo e doutrina espírita são como que uma ciência só. E como que nós temos nos dedicado, no âmbito das nossas instituições, ao estudo do magnetismo? No livro dos médiuns, vimos lá algo lindo sobre o magnetismo de cura, não é verdade? Magnetismo de cura é um termo que, dependendo de onde nós estivermos e o que nós estivermos estudando, nós vamos trabalhar a ideia de um paciente deitado com câncer, com um determinado tumor, um médium de incorporação ou psicofonia, mesmo trabalhando em silêncio, impõe a sua mão na região do tumor
e o tumor é desmaterializado. Se não existem as materializações luminosas, sempre existiram e existem hoje, nos dias atuais, existem as desmaterializações, num processo inverso. E tumor é algo para ser retirado cirurgicamente, não é? Seja ele benigno ou maligno, mas em reuniões sérias de magnetismo de cura, eventualmente em algum lugar do Brasil ou fora, nós podemos ter um médium com uma determinada condição de ectoplasmia, a ponto de nós olharmos e acompanharmos as desmaterializações de neoplasias, de tumores benignos ou malignos. Isto é uma coisa que nós já conhecemos há mais tempo, já tivemos notícias há mais tempo. Talvez alguns de vocês tenham se valido desta possibilidade em algum lugar, na nossa vizinhança ou longe de casa. Mas nós estamos recordando uma outra coisa. O médium que se depara com 300 espíritos, todos eles ligados ao doente que nós queremos atender. E aí eu vou dizendo para vocês, a natureza tem recursos, numa ideia de magnetismo, para que nós possamos socorrer de imediato um contingente maior de espíritos, melhorarmos quase que instantaneamente as condições físicas dos desencarnados. Por que eu digo condições físicas? Porque tudo que é estruturado é físico. Tudo que é estruturado como o perispírito é composto de moléculas e átomos. De tal maneira que o perispírito é físico, o perispírito é material, ele é semimaterial. Mas o que é semimaterial? É material. Vocês não leram o Nosso Lar? Vocês não viram as construções, os prédios, os ministérios? Isso não é estrutura? Átomos e moléculas. E o que é estruturado é semimaterial neste caso, e o que é semimaterial é material. Claro que em comparação com a matéria densa, é praticamente espiritual, mas não é semimaterial. Pois bem, vamos conversar daqui a pouco sobre esta perspectiva um tanto diferente. Quando a espiritualidade permite que os médiuns que estão no trabalho, na atividade, ao atendermos um caso, ele mostre uma realidade ampla de centenas de espíritos, é porque o grupo já tem condições de beneficiar a todos. Nós poderíamos pensar, vamos deixar por conta dos benfeitores. Vamos fazer a prece e vamos pedir por aquelas pessoas todas. Isto é ótimo, devemos buscar isto. Mas existem meios simples que nós podemos transmitir a todos instantaneamente e encontrarmos um benefício claro, favorecendo a recuperação de todos eles, desligando-os do caso em questão e utilizando elementos da natureza, levarmos todos eles para retomarem o processo evolutivo nos postos de auxílio e nos hospitais do mundo espiritual. Quando isto é feito, o doente em questão, ele tem uma evolução médica completamente diferente. E eu gostaria, mais dia menos dia, mais hora menos hora, de mostrar para vocês alguns casos. Isto é pesquisa no campo da mediunidade, no âmbito do centro espírita, e que é factível a todos, tanto quanto em elementos de laboratórios fora do centro espírita para casos particulares. Querem ver um exemplo? Ressonância nuclear magnética funcional. Este é um método de imagem, especialmente para utilizarmos quanto ao encéfalo, ao cérebro, à cabeça. Quanto à funcionalidade, significa que quando uma pessoa está vendo uma imagem,
acende-se uma determinada área com uma determinada cor. Quando ela está escrevendo, é outra área com outra cor que se acende. Querem ver uma linha de pesquisa? Esta não dá para se fazer no centro. Você busca uma dezena de médiuns, psicógrafos, todos eles, treinados, experientes. Você leva eles todos para o laboratório de ressonância nuclear magnética. Você faz a prece de abertura, porque isto é um trabalho espiritual. Estes médiuns são espíritas, conhecem a doutrina. Depois da prece, cada um deles, nós os introduzimos ao aparato de ressonância nuclear. E aí o que nós fazemos? Pedimos que ele escreva lá dentro do equipamento um texto dele, consciente. E aí mapeamos tudo. Depois nós combinamos, porque a comunicação continua, que este médium se concentre e receba ele uma mensagem de um amigo espiritual, psicografada, numa nova folha, com o mesmo instrumento de escrita. Registramos de novo as imagens e fazemos isto com os 10. E depois analisamos as imagens e vamos ver as diferenças de quando cada um estava escrevendo de livre e espontânea vontade, claro que a pedido nosso, que áreas, que cores, o que funciona nesta hora da escrita comum. E depois comparamos com os resultados individuais, mas de todos, da escrita mediúnica. Esta é uma linha de pesquisa. Querem ver uma questão? Todos vocês ouviram falar da glândula pineal. Há muita coisa sobre isto. Algo que já se conhece, mas ainda há muita coisa em aberto. E nós temos que ter cautela em tudo isto. Poderíamos pensar, durante o registro de uma atividade mediúnica, tradicional, psicografia, psicofonia e assim por diante, o que acontece na ressonância nuclear magnética com a glândula pineal? Ela traduz alguma atividade que não tinha antes ou não? Esta é uma outra linha de pesquisa. Uma coisa é nós supormos que os cristais de apatita seriam antenas de eletromagnetismo do pensamento dos desencarnados, assimilado pelos médiuns. Mas esta é uma ideia, linda, aliás, mas nós ainda não temos confirmações a respeito disso. E as pesquisas podem continuar. Estas pesquisas poderão ter um grande valor e algo nós vamos aproveitar de tudo isto no futuro. Querem ver um exemplo? Nós, como espíritas, esse já é outro exemplo, temos a ideia da mediunidade como um elemento de progresso. Não é verdade que os médiuns que nascem com a mediunidade e estão na tarefa, eles estão resgatando dívidas antigas? Não é uma instrumentalidade do mundo maior a benefício nosso, se nós somos médiuns e estamos colaborando nas instituições espíritas? Mas nós também temos que considerar aquele caráter abrangente, universal da mediunidade. Quantos pacientes das mais variadas doenças mentais, esquizofrenia, alcoolismo crônico, transtorno bipolar, autismo e outras questões são tipicamente em médiuns. Quantos deles veem os espíritos e não sabem o que fazer? Nós estamos vivendo um setembro em que estamos trabalhando a questão da depressão e especialmente do suicídio. Quantos e quantos têm cometido suicídio
Quantos e quantos? Porque ouvem vozes. Por que ouvem vozes? Porque são médiuns, audientes. E distantes da doutrina espírita, eles estão exatamente à mercê de influências negativas, mas a ponto de se transformarem em verdadeiras marionetes ou títeres nas mãos de espíritos perversos. E qual é, vamos dizer assim, o fato mais penoso da vida de alguém, por exemplo? Uma desencarnação por suicídio, em que a espiritualidade, vamos dizer, de planos inferiores, esteve trabalhando durante muito tempo até que resultasse aquela desencarnação traumática por um mecanismo de suicídio. Mediunidade, nós precisamos estudar não apenas como espíritas, mas nós temos como que um compromisso de a estudarmos bem, para que todo o conhecimento sobre essa questão, ela seja do mundo, patrimônio da humanidade, nos domínios do psiquismo, para que nós saibamos entender questões da vida humana, para as quais nós ainda somos meros aprendizes. Por isso que a pesquisa no campo da mediunidade, a pesquisa que tem uma interface linda com a medicina, pode ensejar medicamentos no futuro que inibam a mediunidade transitoriamente, para que as pessoas doentes, que ainda não têm conhecimento doutrinário e que estão à mercê das influências espirituais, esta sensibilidade seja atenuada, suprimida por um tempo, até que a pessoa tenha condições de buscar outros elementos para poder progredir, e depois a mediunidade será reaberta com a suspensão da medicação. É questão de tempo, mas tem que haver pesquisa, vocês entendem a ideia? Para certas questões, a pesquisa pode e deve acontecer no âmbito do centro espírita, em outros matizes, fora, em laboratórios próprios de pesquisas para isto. Muito bem. Reparem, estamos falando de pesquisas, só para que nós nos situemos. Que questões que nós podemos examinar? Vejam só, tipos de pesquisas, feitas por pesquisadores espíritas ou não. Conheço vários que são médicos, são psicólogos, são físicos, são físico-químicos e estão estudando essa matéria. Conhecem alguma coisa da doutrina espírita, mas não se veem como espíritas. Tem toda uma base de conhecimento, até do Evangelho, mas na verdade são de outras crenças. Pois bem, para explicar os fenômenos mediúnicos, psíquicos ou anímicos, lembram disso? Quando nós estudamos na codificação, como é que são os fenômenos psíquicos? Ou eles são anímicos, ou eles são mediúnicos. Ou dizem respeito à própria alma e ao psiquismo do indivíduo em questão, ou há uma interferência positiva, na maioria das vezes, de um espírito, ou um conjunto deles, de desencarnados. Vocês lembram do caso que eu comentei do cardiopata e da criança autista? Você lembra a ideia de que nós podemos ter centenas de espíritos ligados a um caso só? Talvez vocês já conheçam isso, porque isso é universal. Vocês se recordam do Cristo. Há 2000 anos, a ideia do lunático, ora jogado à água, ora jogado ao fogo. Aquela conversa ou diálogo com um espírito que era o chefe de um grupo, que ele chamou, somos legião. E não era um caso só de um obsidiado da época, uma legião de espíritos. Quem foi o primeiro instrutor sobre as questões do envolvimento de muitos espíritos para um determinado caso ou para uma instituição? O próprio Cristo.
E com a doutrina espírita, já a terceira revelação, terceira grande revelação, muitos séculos depois, 2 milênios, nós avançamos e agora podemos estudar um pouco mais. Vejam lá, os fenômenos psíquicos podem ser anímicos ou mediúnicos. Vocês se lembram quando nós colocamos o médium, psicógrafo, dentro da câmara de registro de imagem, e nós primeiro pedimos para ele escrever por ele próprio? Isso é a alma dele. Ele pode nem estar desdobrado, é um fenômeno humano. Se ele estiver desdobrado, mas for ele próprio, isso é anímico, é um fenômeno psíquico. Mas o que a gente quer ver? A diferença quando é um espírito que está se manifestando e fazendo a escrita através daquele médium. Pois bem, nós podemos examinar estados alterados de consciência. Nós podemos trabalhar consciência holotrópica. É um nome que nós não estamos habituados, mas está na literatura dos estudiosos do psiquismo, sejam eles no campo da física e das ciências exatas, seja no campo das ciências propriamente humanas e da própria medicina, que é onde tem origem o maior número, o maior grupo deles. Detecção de alterações eletroencefalográficas ou de ressonância nuclear magnética funcional durante as manifestações. Se eu não tenho um aparato sofisticado como a ressonância, eu posso usar algo mais simples, que é a eletroencefalografia, aquele exame que as crianças com suspeita de epilepsia fazem para a detecção das ondas cerebrais. Quais são as ondas do médium? E o que isso muda quando há uma manifestação ostensiva de um espírito? Seja psicofônica ou psicograficamente, ou qualquer outra variante. Fenomenologia de quase-morte. Vocês já ouviram falar em tudo isso. Talvez nós falemos um pouquinho daqui a pouco. Isso é feito, então, por médicos, psicólogos, físicos, neurocientistas, etc. Sejam eles espíritas ou não. O objetivo é semelhante. Então, vamos todos para frente. Tudo que vier a partir de uma metodologia científica correta, própria, os resultados nos interessam. Nós podemos viver a vida inteira realizando as tarefas mediúnicas no centro espírita, coordenando-as, sendo médiuns de apoio, passistas ou mesmo médiuns ostensivos, a vida inteira sem nos determos nisso. Podemos. E será excepcional para o desenvolvimento de habilidades psíquicas, emocionais, afetivas de cada um que se dedica à tarefa da caridade. Mas isto é algo a mais para nós buscarmos também, porque todo o conhecimento que nós tivermos neste âmbito nos favorecerá no futuro. Não apenas no trabalho espírita, mas no entendimento das questões do psiquismo e da alma imortal. Tipos de pesquisas, vejam lá, feitas por pesquisadores espíritas ou não espíritas, para investigação da parte experimental do espiritismo. Existem coisas lindas aí. Elas fogem um pouco das atividades doutrinárias mais convencionais, mas é pesquisa, regressão de memória. Nós não estamos fazendo apologia à terapia de vidas passadas, não é isso. É a ideia da imortalidade no sentido de elementos de pesquisa do tempo atual para o passado. E isto tudo tem valor, inclusive médico. Reparem, gravações de mensagens dos espíritos em fita magnética e de vídeo, transcomunicação instrumental, visitando não só cidades no Brasil, mas países outros, nós vamos encontrar pesquisadores espíritas ou não, trabalhando arduamente no sentido de detecção de imagens de desencarnados. Aquilo que hoje, para a qual nós dependemos dos médiuns de vidência,
Pode ser que daqui a 150 anos nós tenhamos equipamentos. Quem é que ia sonhar com aparelho celular, smartphone, internet, como nós utilizamos hoje em dia, há 50 anos atrás? Como é que nós podíamos imaginar o uso de notebooks que vão conosco para baixo e para cima, no trabalho, na residência, nos auxiliando em todas as questões do dia a dia da vida humana? Daqui a 150 anos, teremos coisas lindas. Eu não estou profetizando. Essa é uma mediunidade linda, mas nada tem a ver comigo. Mas é só nós examinarmos as etapas do desenvolvimento da ciência humana, é inevitável. E eu ainda vou antecipar para vocês, porque eu sei que vocês são imortais. Vocês vão desencarnar sem isto, mas na próxima, quando vocês tiverem acesso a aparelho celular, smartphone, vocês vão fazer ligações para o mundo espiritual. E vão atender, porque assim como nós temos os números telefônicos dos amigos, dos familiares, dos colegas, não é verdade? Cada um hoje é meio que um número também, não é? Um registro. Lá no mundo espiritual é assim, é numérico. Querem ver um exemplo para nós compararmos? Eu percebi pelo zoom, 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 que vocês adoraram a ideia. E é verdade. Na verdade, nós vamos dormir hoje, assim, já imaginando. Cuidado, não queiram morrer logo e nascer em seguida, porque ainda vai demorar um pouco. Tenham paciência. Mas a outra ideia, quem tem automóvel, tem aquele dispositivo que abre porta e fecha a porta. Quando você aperta o botãozinho, qual é o carro que abre? Só o seu. Você nunca viu, nem vai ver, você apertar meia dúzia de buzinas, vão ali como que revelando que as portas estão abertas. E aí você vai escolher qual que você quer entrar. Também não adianta, porque a chave só vai funcionar para um deles, que é o seu. A ideia qual é? Por que só abre um automóvel? É frequência vibratória em hertz. A frequência de um automóvel de uma pessoa, ela pode ser um número diferente da frequência do outro, até do vizinho, que não vai funcionar. Quando nós abrimos um caso, olhem a analogia, pesquisa. Quando nós abrimos o caso de um paciente com alcoolismo crônico grave, que tentou todo tipo de abordagem médica, clínica e psiquiátrica, para se ver livre desta grande dificuldade que assola a criatura humana no planeta inteiro, aos milhões, na verdade nós encontramos o quê? O cenário de vida espiritual dele, tão somente dele. É como se nós apertássemos o botãozinho dele. A partir daquele momento, a porta se abre. Já não é mais a porta do automóvel, é a porta do universo espiritual, tão somente daquele paciente. Tudo que os médiuns descrevam a partir de então, se refere a ele. E aí o que nós fazemos? Cuidamos de tudo aquilo. E quando nós cuidamos de tudo que vem à tona, por que vem à tona? Existem médiuns com uma função proativa. Eles entram, porque são habilidosos, aos contextos espirituais, mas sempre com permissão do alto. E o que o alto faz? Levanta o véu. Por que ele levanta o véu das realidades espirituais de cada caso? Para que os médiuns vejam, os coordenadores examinem e se posicionem para reverter todo aquele drama ou aquele conjunto de dramas que foi revelado pela vidência dos médiuns. Na medida que isto é feito, com frequência, o doente se recupera, mais semana, mais mês, menos mês. Por quê? Porque aquele contexto é específico dele, e ele pode muito bem ser tratado. Isto também é pesquisa, mas vamos voltar para aquilo que nos interessa mais, senão meia-noite não será
o suficiente. Pois não. Ela vai me contar um segredo. 3h30. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. 5, 6 ou 7, pode deixar comigo. É que nós tínhamos combinado. A culpa é minha. Ela quis me lembrar do que nós combinamos antes, que eu iria falar algumas coisas até às 3h30, faríamos um intervalo e retomaríamos depois. Mas só para concluir mais 6 ou 20 slides e depois a gente faz. Não vou fazer isso com vocês. Amo vocês, então eu vou cuidar do nosso intervalo muito bem, até porque eu vou participar dele, claro. Então vamos lá, vejam lá. Transcomunicação instrumental. Então, combinado, nada de desencarnar antes da hora para ter um smartphone para falar para o mundo espiritual. Até porque isso só vai vir e ser de uso comum já quando nós tivermos avançado mais na transição planetária. Porque senão, o que vai acontecer? As regiões trevosas vão receber telefonemas, vão usar os telefones deles para falar com as pessoas que não sabem se proteger, não têm base pela oração, pela vigilância, para fazer em frente, como que há dificuldades que se somam àquelas que nós já possuímos. Então podem viver a vida longa, não se preocupem, quando chegar a nossa hora, vai ter celular para o mundo espiritual. Ah, e ainda digo mais, se isso não acontecer em 200 anos, venham me cobrar. Tá bem? Eu vou deixar o meu celular aqui, o número, podem me ligar, mas esperem 200 anos pelo menos. Vejam lá, fotografias de espíritos materializados. Isso é pesquisa. William Crookes, Alexandre Aksakov, eles não trabalharam junto de outros, junto de médiuns extraordinários? De uma ectoplasmia nunca vista, como Florence Cook, por exemplo. Vamos ver um pouco disso depois. Feitas por pesquisadores espíritas nas atividades regulares do centro, dentro do centro. Incorporação de encarnados. Como é isto? Vamos ver depois. Tratamento e condução coletiva, lembram? De espíritos em reuniões mediúnicas. Cuidando de coletividades ou legiões, usando a terminologia do Evangelho. Reuniões mediúnicas pela internet, isso existe. Tem coisas lindas para nós vermos. Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos aqui, ó, Manaus, semana que vem. Que dia é hoje? 23, daqui a 5 dias. Mal chego, isso é por causa da Jane, mal chego de volta ao Rio de Janeiro, ela que organizou muito bem, né? Nós temos um outro compromisso, Rio, Manaus, e a nossa ideia, vejam como a medicina vem progredindo. Isso aqui, ó, é Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós vamos abrir o Congresso Amazonense de Cardiologia, falando de espiritualidade e doença cardiovascular. Isso é, vamos dizer assim, promissor. Os colegas convidando, em vez de eu falar de doença coronária, de insuficiência cardíaca, de morte súbita, de arritmias cardíacas, eles não querem isso no começo do evento. Isso é da nossa realidade do movimento espírita, que vai fazendo fronteiras cada vez mais iluminadas com os diversos campos da ciência. E a medicina talvez seja o mais interessante deles, dadas as condições de adoecimento e das patologias humanas que nós temos hoje. Vejam só, aqui, ó, 28 de outubro deste ano, daqui a um mês e um pouquinho, os nossos irmãos espíritas de Portugal. Será um sábado inteiro consagrado à mediunidade e o paradigma quântico. O que é isto? Existe a física clássica, existe a física moderna. Leia-se: mecânica quântica e teoria da relatividade.
O que tem isto a ver com a mediunidade, com o espírito imortal? E nós podemos examinar isto na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na tal data. O que é isto? Esse é um desdobramento do conhecimento espírita. Poderíamos dizer da ciência espírita, mas não da ciência pela ciência, a ciência integrada às questões espirituais e morais para o avanço do espírito que vive na Terra. Vejam só, intervenções espirituais e religiosas são ferramentas adicionais para promover a saúde? Revistas, periódicos médicos de alto nível, tratando de quê? De questões espirituais e religiosas para o doente. Aqui, somos nós. Essa é uma página da Revista Reformador de 1999, se não me falha a memória. Eu era um menino. Claro. Não precisava nem que eu dissesse. Vocês já fizeram as contas, não é? Então, mesmo menino, eu lá escrevi algo sobre desobsessão coletiva. Tem a ver com aquilo que foi citado antes. Cuidar de um número grande de espíritos ao mesmo tempo. Nas bases doutrinárias conhecidas de todos vocês. Só para lembrar algo que possa fazer um sentido também. Eu conheci a doutrina espírita desde garotinho mesmo. Porque meus pais já se conheceram como que no centro espírita, na juventude espírita em Porto Alegre. Então, reencarnação, imortalidade, mediunismo, tudo isso era assunto de almoço e jantar, ou de conversa na sala de estar. Mais do que isso. Muitos anos depois, meu pai veio a ser integrante dos quadros diretivos da Federação Espírita Brasileira. E mais adiante, em 1975 e até 1990, ele veio a ser o presidente da FEB. Estou falando de Francisco Thyssen. E para dar uma ideia para vocês que, por alguma razão, eu fui como que tendo a oportunidade de estudar um pouco mais cedo do que de costume. Só isso. E meio que sendo trazido a esses compromissos. Entenderam? Muito bem. Olha lá. Medinesp 2017. Esse já foi. 4.000 médicos no Rio Centro, no Rio de Janeiro. A grande maioria médicos espíritas. Vieram oradores, palestrantes, expositores do Brasil inteiro. E me coube, numa determinada altura, a abordagem espírita das doenças mentais. Para 700 pessoas. Para suprirmos uma carência de estudo e pesquisa e de trabalho no campo do atendimento ao doente mental. Vejam lá, isso vocês não conheciam. Olha lá, Minas Gerais. Efetividade do passe espírita, cura espiritual, nos parâmetros psicofisiológicos de doentes hospitalizados. Em revista médica de alto nível, com todo o desenho de pesquisa séria, com toda a estatística. E isso já é domínio público, retirado da internet. São colegas médicos, para que tenhamos ideia do quanto a doutrina espírita vem chegando aonde tinha que chegar, estabelecendo todo tipo de fronteira. Nós não temos escolas espíritas, pedagogia espírita, nós não temos a fronteira com o direito, a magistratura, espiritismo e direito. Nós podemos estabelecer fronteiras como quisermos. Querem ver uma que não é pensada ainda? Espiritismo, mediunidade e astronomia. Se der tempo, 00:15, nós vamos abordar essa temática, tá bem? Vejam lá, eu queria mostrar para vocês, isso aqui faz parte de um estudo, de uma palestra sobre autismo. Grande desafio da psiquiatria moderna, mas também dos centros espíritas, porque os casos das crianças essas estão chegando em grande número. Olhem só,
O que é isso aqui? Isso é um gráfico. Número de casos de acordo com as décadas. Há muitas décadas atrás, ninguém ouvia falar de autismo. Nem vocês, quando viviam nestas décadas. Verdade? Esse é um termo novo. Essa é uma questão relativamente nova. Mas a partir de 2010, isso é uma figura exponencial. Olha o que aconteceu. Quais são as razões espirituais disso? Uma doença completamente desconhecida. E hoje é um problema. Afora a epidemia mundial de depressão, autismo é o maior desafio atual da psiquiatria moderna. Pois bem, há muito tempo atrás, quando vocês eram crianças também, nós tínhamos uma criança autista para 50 mil crianças. Hoje, nós temos uma criança autista para 68. Transtorno do espectro autista. Qual é a fundamentação? Tem que ser espiritual. São espíritos que trazem algo diferente que nós não tínhamos. Por quê? Transição planetária. 00:27 nós examinamos isso. Vamos fazer a nossa pausa então agora? Isso tudo serviu como uma espécie de introdução, depois nós continuamos. Tá bem? A nossa irmã dirigente comentou que nós devemos usar de 15 a 19 minutos e meio para fazermos a nossa pausa. Temos banheiros aqui embaixo, lá atrás, água aqui embaixo também. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.